Na penúltima reunião de 2025, novamente o Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano. Para entender como essa decisão afeta a sua vida e os seus investimentos, eu converso hoje com o Ronaldo Trogo, do time de economistas do Banco do Brasil. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, André. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. E também aqui na sua estreia no nosso programa, o Thiago Vasconcelos, do time de estratégia de alocação do BB. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, André. Boa noite a todos. Boa noite, Trogo. Bom, Ronaldo, eu tive a impressão de que a gente, lendo o comunicado, alguém usou um Ctrl+C, Ctrl+V de últimas reuniões. Será que foi impressão minha? Realmente, André, o comunicado veio bem parecido com o da última reunião. Aliás, desculpa te interromper, se eu não estou enganado, a nossa carta, né, a nossa palavra do economista, que a gente publicou na segunda-feira, no Hub Investalk, meio que antecipou boa parte do comunicado, é isso mesmo? É verdade, nós tivemos a felicidade de divulgar uma palavra do economista na segunda-feira, assinado pelo Marcelo Rebelo, que é o economista-chefe do banco, e que falava justamente que a firmeza do Copom segue como peça-chave para a desinflação no Brasil. E a ideia era que o Copom fizesse um comunicado de fato muito parecido com o da última reunião, porque apesar da inflação corrente dar alguns sinais de melhora, né, então o ambiente inflacionário está menos adverso, a gente continua entendendo que esse era um momento do Copom reforçar a credibilidade, reforçar a expectativa de que persegue o centro da meta de inflação e, com isso, um comunicado mais duro, né, ou então mantendo bastante a essência do último comunicado, seria muito importante. E isso aconteceu no dia de hoje, né? O Copom entregou um comunicado muito semelhante, trazendo que a economia está seguindo na linha que ele espera, né? Que é uma desaceleração da atividade econômica, é uma moderação em alguns indicadores inflacionários, mas, de todo modo, ainda um cenário bastante desafiador. Porque, de novo, né, a meta que o Copom persegue, que é uma meta de 3%, ainda se mostra bastante distante. Então, hoje, apesar do mercado ter testado aí alguns limites, né, se dava para o Copom cortar em dezembro, ou então uma dúvida grande se tinha mais espaço para janeiro ou março, a gente imaginou que o texto de hoje viria bastante semelhante ao último, reforçando essa preocupação do Copom com a inflação mais longa, né? Então, acho que veio bem aderente ao que a gente imaginava aqui e colocamos nos nossos relatórios. É muito legal porque a gente vem acompanhando ali pelo Boletim Focus uma leve convergência, ainda que em doses, diria, homeopáticas da inflação, né, convergindo ali para o centro da meta. E naturalmente vai crescendo a expectativa de quando é que começam esses cortes, mas a gente já chega nesse ponto. Eu queria aproveitar essa abordagem aqui para falar com o Thiago, e como a gente está tendo um cenário muito parecido com o das últimas reuniões, não vou falar aqui de renda fixa, né, de captura de renda fixa pré, de importância de você ter esse 1% ao mês, enfim, mas eu quero aqui, Thiago, que você traga para a gente um olhar para atualizar o nosso GPS, eu vou usar essa expressão aqui, porque assim, se a gente pegar os manuais de alocação, de estratégia de investimento, eu tenho taxa Selic em 15%, eu tenho a Bolsa rompendo 153 mil, eu tenho o ouro renovando as cotações históricas. O que está acontecendo, meu amigo? Explica pra gente. Legal, André. Então, muito do que a gente está vendo não está amparado de forma clara na academia, né, na literatura de investimentos. Então, normalmente, quando a gente tem ali bolsa subindo, eu tenho juros caindo, dificilmente a gente tem essa convergência das duas coisas ao mesmo tempo. Só que quando a gente traz um pouquinho o olhar para 6 meses atrás, por exemplo, a gente já vinha acompanhando esse 1% ao mês de CDI e vemos também o resultado de bolsa avançando. Então isso é para deixar claro para o nosso investidor, para o nosso cliente, nosso telespectador também, que apesar de termos ali a segurança e a previsibilidade de retorno de Selic, existe muito espaço para poder potencializar o ganho de uma carteira de investimentos com a diversificação. Então, com exceção do mês de julho, a Bolsa de Valores veio superando de forma consistente o CDI. Então, quando a gente faz essa análise atrelada a tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo em relação ao tarifaço, em relação às incertezas econômicas, a gente vê que existe espaço para você se movimentar ali por diferentes classes de ativos, conseguindo capturar esses ganhos. É o que a gente chama de otimizar a carteira, né? A tal da diversificação mostrando o seu valor aí, né? A sua contribuição. Ronaldo, a gente falou aqui de um Ctrl+C, Ctrl+V ali do comunicado, obviamente, né, que é uma alegoria que a gente está fazendo aqui, mas e alguma novidade, algum ponto de atenção para a gente observar com um zoom mais próximo? Não, bacana, André. Eu acho que hoje tinha muita expectativa, não em relação ao resultado do Copom, né? Porque o 15% era amplamente esperado. Acho que a grande atenção do dia de hoje era em relação às projeções, a atualização das projeções do Copom, e se ele dava algum tipo de sinal
de início de ciclo de cortes. Falando aqui primeiro das projeções, o que a gente percebeu foi uma projeção de 2025 se aproximando um pouquinho mais do teto da meta. Então, antes o Copom projetava ali um 4,8, ele veio para o dia de hoje num 4,6, bem semelhante ao nosso 4,5. Né? Então, a gente tem ali uma projeção que esbarra, chega bem pertinho ali do teto da meta de inflação. Então, o Copom hoje caminhou nessa direção também de enxergar aí o teto como mais provável ou com aumento de probabilidade para o ano de 2025. Mas a verdade é que o 2025 já não está no radar do Copom há algum tempo. O Copom já está olhando um horizonte bem mais longo, né? Então, hoje, uma atualização que o Copom fez foi avançar no trimestre de projeção, que agora está cobrindo até o meio de 2027. E é aí que a gente fala que o pragmatismo do Copom já era amplamente esperado. Porque quando nós olhamos as projeções mais longas, falando de final de 26 e meio de 27, o que a gente está observando é uma projeção da própria autoridade monetária, que está em 3,6 no ano que vem, e 3,3 lá para o meio do ano de 2027. Ou seja, o Copom ainda não consegue enxergar o centro da meta, né, que é o 3% que ele persegue. Então, acho que hoje, se a gente fosse colocar alguns detalhes, algumas nuances, eu acho que as projeções ficam aí como também uma peça-chave, de que, olha, o processo desinflacionário está acontecendo em linha com o câmbio que tem ajudado, em linha com a desaceleração da atividade econômica, no entanto, ainda distante lá do centro da meta de inflação, que é o trabalho que o Copom, de fato, tem que executar, né? Então, eu acho que essa parte das projeções é para o nosso investidor, nosso telespectador, ficar bastante atento, porque por ali, né, para além das palavras, numericamente o Copom também dá alguns sinais que acabam nos orientando aí para as próximas reuniões. Bom, essa sequência de boas notícias torna imperativo fazer aquela pergunta de $1 milhão, né? O Copom vinha colocando ali no comunicado a manutenção da taxa Selic por um período prolongado. Quando é que termina esse período prolongado na avaliação do time de economistas do Banco do Brasil? Vamos cravar aqui. Quando é que vem o primeiro corte? Boa. E além de responder a sua pergunta, eu vou colocar até um outro ponto que era muito esperado para a reunião de hoje. No Copom, no comunicado do Copom, tem a expressão período bastante prolongado. E aí tinha aquela expectativa se o bastante continuaria ou não. Na sua frase ele até saiu, mas no comunicado do Copom ele permaneceu. Ou seja, essa é uma outra avaliação que o mercado vai fazer, que o Copom ficou muito pragmático, muito conservador, porque ele manteve inclusive a ideia do bastante prolongado. E aí, de fato, a sua pergunta vem em cheio, né, como a principal pergunta a ser calibrada aí nas próximas semanas. A primeira parte que eu acho que é legal a gente ter em mente é que, para quem tinha a ideia de que o Copom começaria a cortar em dezembro, ficou muito desafiador, né? Porque se a gente tem essa frase, né, do bastante prolongado, junto com projeções que estão demorando muito a convergir, e até a manutenção daquele parágrafo que ele fala que, se precisar, ele não hesitará em subir os juros, então é uma combinação muito improvável para a gente pensar em dezembro. Outra coisa que eu acho que é bacana a gente fazer, que é avançar no tempo, é pensar na probabilidade de janeiro. Para nós, com o comunicado de hoje, a probabilidade de cortar em janeiro também ficou diminuída. E aí a gente chega no nosso março. Então já temos essa expectativa de corte de juros a partir da reunião de março já há algum tempo. E a reunião de hoje, que era muito esperada por muitas pessoas, né, por nós inclusive, por conta dessa comunicação para refinar ali o ponto de início, né, do ciclo de cortes. E a gente ficou bastante confortável com a nossa ideia de cortes em março. Inclusive, eu trago aqui uma outra reflexão, uma reflexão adicional, é que esse pragmatismo do Copom no curto prazo, ele tem sido muito importante para trazer as expectativas de inflação para algo mais próximo do que ele procura, que é a meta. Ou seja, a gente está tendo uma reancoragem, mesmo que parcial, das expectativas. E a gente está entendendo isso como um movimento que vem em linha com essa dureza ou com esse comunicado mais firme do Copom. Então é a própria forma dele se comunicar no curto prazo, tirando do caminho essa possibilidade de cortar juro rápido, que está fazendo com que o mercado entenda que a inflação lá na frente pode ser menor. E isso para a gente é um outro elemento muito significativo para que ele faça um corte de juros bastante estruturado ao longo de 2026. E aí, se você me permite ampliar ainda a nossa visão, além de responder que a gente tem o corte de juros para março, nós temos lá no final de 2026 uma taxa de juros que vai a 12%, que está abaixo da mediana de mercado,
que a mediana hoje está em 12,25. Então perceba como tem muitas nuances relacionadas a essa comunicação do Copom, e a nossa visão de pragmatismo no curto prazo é justamente o elemento que faz com que a autoridade monetária consiga cortar até um pouquinho mais do que o mercado está esperando ao longo de 2026. Então, para a gente amarrar tudo aqui, né, é um Copom que para nós começa a cortar em março e que lá no final do ano de 2026 converge para 12%, o que são 300 pontos a menos de juros no ano de 2026, né? Dado que a Selic hoje está em 15 e a gente imagina que até o final do ano que vem teremos uma Selic de 12. Então, acho que está endereçado por aí, André. Bom, sensacional a sua análise. Eu acho que o que fica aqui é que tudo que o Copom está fazendo ali é em busca do santo grau dos investimentos, que é a confiança, né? O pragmatismo é para semear essa confiança e mostrar que a autoridade está realmente vigilante, né? Guardiã ali do poder de compra da moeda. Tiago, a gente falou aqui de renda variável local, mas também tivemos aí nos últimos dias um novo fenômeno taco, né? Trump always chicken out, novamente aí na negociação com a China. Isso está provocando preço lá fora, tem oportunidade para a gente buscar também no cenário internacional. A gente estava aqui naquela dicotomia, né? Com Selic a 15%, vale investir em renda variável nacional? Aí os resultados consistentes, como você trouxe, estão mostrando que sim. E ainda faz sentido olhar para o exterior? Faz sim. Quando a gente utiliza os estudos econômicos realizados pelo time de economistas do BB, a gente acaba se pautando em muito do que acontece. E ao longo desse mês de outubro, a gente acabou enxergando o mês meio dividido em dois momentos, né? Nos primeiros 10 dias ali, ainda uma incerteza com relação às características de acordos comerciais, e depois dos encontros das lideranças de Estados Unidos, Japão, Brasil, China, a gente começou a ver o mercado dissipando um pouco mais essa volatilidade para buscar mais risco, né? E isso convergiu com resultados positivos em renda variável global, de forma geral. Então, a nossa carteira para o mês de novembro, ela está sobrealocada em investimentos no exterior, mais precisamente em renda variável, onde a gente entende que a divulgação de resultados corporativos que estão vindo acima, inclusive, do esperado, juntamente com as tendências de evolução, seja de inteligência artificial e outras medidas que estão sendo tomadas no exterior, como a própria continuidade do corte de juros americano, faz com que a gente tenha oportunidade de ganho dentro dessa esfera também. Acho que como um bom tangível do que você falou de resultados, a Nvidia ultrapassando aí o valor de 5 trilhões de dólares, não é isso? Nossa, é um caminhão de dinheiro. Quer dizer, são dezenas de caminhões, centenas de caminhões de dinheiro. Bom, o Thiago falou aqui de investimentos no exterior. Lembrar que nós temos uma ampla prateleira de produtos, tanto com a variação cambial, né, ou protegidos da variação cambial, que a gente chama de hedge cambial, que permite você fazer a experimentação de mercados internacionais, contando com a expertise de gestores que estão acompanhando o mercado, que tem tempo para fazer isso. Acho que também estamos num momento que a gente não pode deixar de falar aqui de 13º, então até o final do mês de novembro aí, aquelas pessoas que vão receber a primeira parcela, né, é obrigatório que se pague a primeira parcela até o final de novembro. Excelente oportunidade para dar uma saneada naquelas contas que porventura não estejam muito em dia, e também fazer uma reserva de investimentos ali. Se você não tem uma reserva de emergência, ou como eu prefiro falar, uma reserva de tranquilidade, é hora de formar a sua. E se você já tem uma reserva bem formada ali, buscar otimizar esse dinheiro que sobra ali no final do ano. E também tem a segunda parcela do 13º ali para dezembro, mas aí vai ter uma nova reunião do Copom no meio do caminho, a gente volta a conversar sobre isso. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de vocês, era o que a gente tinha para hoje, foi muito bom falar com vocês, e reforço aqui para o pessoal, né? Se tem Copom, tem Investal que trazendo para você a análise do nosso time de especialistas, te ajudando a investir melhor. Trogo, o que você deixa de mensagem final nessa penúltima reunião para quem está nos assistindo? Uma boa noite para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que o pessoal vai assistir. E foi um prazer estar aqui com vocês mais essa vez. Um Copom muito alinhado às nossas expectativas, né? Então acho que dá uma tranquilidade para a gente seguir com o trabalho nesse finalzinho do ano. E vamos aguardar a reunião de dezembro, né? Para ver se esses sinais ficam reforçados, para que a gente aguarde aí esse momento de início de ciclo de corte de juros, que para nós acontece ali em março de 26. Então, legal. Boa noite a todos. Tiago, nosso time de alocação vem fazendo excelente trabalho ali, antecipando ali os movimentos de bolsa, vem acertando com consistência e acertando de mão cheia, como a gente fala no mercado. O que você traz de mensagem para quem está começando a investir, está pensando em investir agora, além do que você já trouxe aqui para a gente? Acho até importante utilizar o gancho que você mencionou do 13º para fazer o inverso. Se você vai investir, não pague a conta primeiro. Invista primeiro e depois você
faz o seu ajuste de contas. Porque muitas vezes a gente faz o contrário, vou investir o que sobrar, e aí acaba não sobrando. Então, ter essa disciplina e essa recorrência mensal de começar a trabalhar com os investimentos pode fazer toda a diferença no seu portfólio ao longo do tempo. Então, invista como um especialista utilizando as carteiras sugeridas do Banco do Brasil. Sensacional, Thiago. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.